Uma das coisas mais difíceis numa cadeia é a rotina. Como funciona a rotina dentro de um CDP? Saudações, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos atualizar e trazer informações a respeito do dia a dia, a rotina, como é que funciona o ambiente de uma cela de forma detalhada. Apertando o botão do like, que você vai fazer isso agora, você está ajudando esse trabalho a chegar para mais famílias, mais pessoas, e assim a gente vai desmistificando o sistema prisional. Se ligue porque o papo reto entra no ar. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Como eu sempre gosto de iniciar meus vídeos, o foco do conteúdo é baseado nos CDPs no estado de São Paulo. São regras gerais, elas podem ser ampliadas em outros estados, como por exemplo no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Outros estados podem ter a mesma base, o mesmo alicerce. Claro que pode acontecer pequenas alterações, mas é como eu sempre digo aqui nesse canal. Ao longo do trabalho, nós vamos tentando trazer também os outros olhares dos outros estados. Por isso é importante você usar aqui o comentário caso você saiba de alguma informação que talvez faltou nesse vídeo, você pode complementar com a sua visão. Mas vamos lá, vamos entender a rotina, como é que funciona. Uma das partes mais terríveis de estar preso realmente é você conseguir lidar com esses desafios diários. Então vamos iniciar essa jornada a partir das 6 horas da manhã. Por volta deste horário, os funcionários estão começando a trabalhar, como se fosse uma troca de plantão. Mas vamos iniciar pensando que o plantão está começando às 6 da manhã. Esse é o horário que começa a primeira contagem. Ah, Arquimedes, pode ser 6h30, 7 horas, pode ser 5h30 da manhã, pode ter uma pequena alteração dentro dessa margem de 1 hora para frente ou 1 hora para trás. Isso vai depender um pouco de cada sistema. Mas em via de regra, 6 da manhã, passa-se o funcionário, para fazer a contagem do preso em cada cela. E por que é tão importante para o funcionário fazer essa contagem? Porque é como se fosse uma espécie de contabilidade, ou seja, para saber se naquela noite anterior houve uma morte, houve, por exemplo, a fuga de algum preso. Como o preso ele passa a ser responsabilidade do Estado e cada plantão tem responsabilidade de, vamos dizer, de administrar aquele pavilhão, eles têm como trabalho fazer essa manutenção e saber realmente, tem um termo que eles usam, que nós usávamos, digamos assim, na gíria da cadeia, que era fazer o sinal de vida. Antigamente acontecia diferente, o cara tinha que levantar e tal, era bem mais rígido essa contagem, por exemplo, em outras penitenciárias há 20, 30 anos atrás. Agora está até um pouco mais tranquilo, o cara pode continuar deitado ali no CDP, ele tem que levantar o braço, ele tem que só falar tipo eu. Tem alguns funcionários que faz a contagem ele mesmo, vai ali, vai contando e pede para fazer o sinal de vida, outros fazem de forma nominal, começa a chamar o nome do preso. Então, pode ter uma variação dependendo do plantão, dependendo do funcionário e dependendo do CDP. Mas em via de regra, é basicamente assim que acontece todos os dias por volta das 6 da manhã. Em torno de 7 da manhã, começa-se então a se entregar, na gíria chamado de pagar, ou seja, começa a se distribuir o café da manhã. Esse café da manhã é basicamente uma caneca de leite, 2 dedos de café preto e um pão chamado de mantegoso. Fique tranquilo que eu já estou preparando aqui para os próximos vídeos as gírias dos objetos e das coisas dentro da prisão e você vai entender praticamente quase tudo sobre essas formas novas que os presos usam para identificar os seus itens e os objetos dentro de uma prisão. Fique ligado. Nesse momento, alguns presos tomam o café em torno de 7, 7h30 da manhã, outros permanecem dormindo. Enfim, não é uma regra que ao pagar o café, por exemplo, às 7 da manhã, que todos os presos têm que tomar o café exatamente naquele horário. Tem preso, por exemplo, que toma café 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, tem preso que nem toma o café, mas ele tem lá o que a gente chamava de cota, Então a quantidade dele tá lá guardada e reservada. 8 da manhã, em tese, é o horário do primeiro banho de sol dentro da unidade chamada CDP. Como a ideia aqui é falar basicamente sobre a rotina dentro da cela,
eu não vou me estender sobre como é que é a rotina no pátio, isso é tema para um próximo vídeo aqui no canal, para a gente falar sobre algumas atividades no pátio e a gente explica melhor num próximo vídeo. Em torno de 11 da manhã começa a se recolher desse banho de sol. Algumas unidades deixam, por exemplo, em alguns CDPs no estado de São Paulo, o cara fica no banho de sol das 8 até as 4 sem voltar para a tranca, que a gente chama, como se fosse uma tranca livre. Mas aí pode ter uma variação, tem algumas unidades que é diferente. Solta 8 da manhã, quando é 11 horas da manhã, eles retornam para a cela, tranca-se a cela, ficam presos novamente das 11 horas até a 1 hora da tarde. Nesse intervalo de tempo, ele vai almoçar. Quando chega às 13 horas, 1 hora da tarde, novamente tem o segundo banho de sol do dia. Então o preso pode ou sair para o pátio ou permanecer na cela, escrevendo carta, dormindo. No CDP, por falta de atividade, por falta de trabalho, o preso fica muito ocioso, ou seja, ele não tem basicamente nada para fazer. É muito difícil você ocupar o tempo, principalmente para o cara que é primário, né? Então, por não ter muita atividade, tem alguns presos, por exemplo, que dormem o dia inteiro. Eu já conheci vários que, eles passavam o dia todo deitado, dormindo, ou com alguma síndrome de depressão, ou porque realmente não conseguia ter ânimo para sair. Existem vários tipos de situações e cada cara, entre aspas, né, cumpria o seu tempo de cadeia de uma forma. Às 14 horas, novamente, então, termina-se o banho de sol e é nesse momento em que os presos voltam para a cela e só vão retornar para o pátio no outro dia às 8 da manhã. Em torno de 17 horas, por volta das 5 horas da tarde, novamente se entrega aquilo que vai ser a janta do preso. Então, entre 5 e 5 e meia da tarde, a faxina, o setor vai entregar o que a gente chama de boia dentro da prisão, para que seja entregue a janta. Às 18 horas, existe uma nova contagem. Um novo funcionário vem e faz uma nova contagem dos presos. Em alguns casos também ele pode fazer de forma nominal, ou senão ele vai ali e conta quantos presos tem. Por exemplo, essa cela tem que ter 40, ele vai lá, sai contando 1, 2, 3, 40, outro tem que ter 42, 30, enfim. Ele vai fazer novamente a contabilidade em torno das 18 horas. E aqui é um fato interessante, quando chega em torno das 19 horas, 19h30, começa dentro de algumas emissoras as novelas, e tem muito preso que começa a assistir novela dentro da cela esse horário. Então pode acontecer de ter as novelas nesse horário, e quando chega em torno de 8, 8h30, é quando o preso vai assistir o jornal. Normalmente eles assistem o Jornal Nacional da Globo. Aí vem aquele cara, o Globo lixo, Globo lixo. Óbvio. Mas é o jornal que normalmente pega em todas as unidades prisionais, então não é nem por uma questão do cara escolher ou não, é a imagem melhor que passa na TV, é normalmente o Jornal Nacional, é a Globo. Agora um momento muito sério. Que demais! Em torno de 21 horas é o momento mais sagrado da cadeia. Você sabe o porquê? Você realmente sabe o porquê? Sim, é a hora da novela do preso. Gente, é impressionante como 90% da cela fica fissurada na novela, que dizem das 8, mas que começa às 9. Eu, particularmente, fiquei muito viciado. Já contei até mesmo essa história na minha entrevista que eu dei pro Achismos, lá pro Maurício Meirelles. Vou deixar aqui o link da descrição, caso você não tenha visto esse bate-papo, eu conto a minha história, abro minha vida, uma história bem interessante, uma entrevista bem legal. Se você não acompanhou ainda, link aqui na descrição. E aí vem o caminho depois de quase 1 hora de papo. Porque assim, esse papo vai ser um dos maiores desse podcast, que tá um dos mais legais, de verdade mesmo. Obrigado. Não, de verdade, porque você é um cara muito de verdade, você é autêntico, você tá falando de um rolê teu, e eu tô muito interessado. Então, eu também estou interessado. interessado. Se eu divido em 2 partes... E até eu conto que quando eu fui preso no ano de 2012, estava passando a Avenida Brasil. Mano, e depois no outro dia, os caras ficavam debatendo. Eu lembro que eu peguei a Avenida Brasil, mano. Puta, melhor época pra ser preso, hein, velho? Mandou bem, velho. Cara, melhor época, mano. Carminha, mano. Carminha, Os caras só Carminha falavam é de foda, Carminha, Uma mano. época boa pra ser preso, viu? Mandou bem, velho. E aí, pra passar um pouco do tempo, eu comecei a assistir aquela novela, assistindo a Carminha, o Tufão, e cara, eu fiquei assim, viciado. Depois fui acompanhando outras novelas no tempo que eu fui cumprindo pena, e é impressionante como você fica viciado, né? E depois você começa até a entender como é que tem o poder da mídia
de realmente deixar você ali num estado de atenção e de necessidade de acompanhar os outros capítulos de forma impressionante. Quer saber um pouco sobre as minhas experiências, como eu passei esses meus momentos de preso? Vou deixar aqui também o link para você comprar o livro Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão, um livro que vai te levar para uma grande, profunda reflexão e vai trazer detalhes muito mais aguçados, muito mais detalhes sobre como é realmente a vida dentro da prisão. É uma leitura que eu recomendo muito para você, caso você goste desse tipo de tema. Link aqui abaixo na descrição. E tem outro ponto que, né, dependendo do dia da semana, pode cair o futebol. Então, depois da novela, pode acontecer, por exemplo, de ter o jogo de futebol. Quando não há jogo de futebol, os presos normalmente entram ali num bate-papo para definir, por exemplo, qual vai ser o filme ou a próxima programação, porque, por exemplo, na Globo vai estar passando um filme A, na Record vai estar passando um filme B ou uma reportagem C, enfim, aí abre-se uma discussão democrática dentro da cela para que eles possam ali decidir qual vai ser o programa que vai ser assistido posterior àquela novela. E assim, cara, isso gera às vezes um bate-boca ali, no bom sentido da palavra, não que saia uma briga e tal, mas sempre há a democracia, né, cara? A democracia é isso, né? Cada um vai ter um ponto de vista, cada um vai dar a sua leitura e cada um tem um gosto, né? É importante dizer também que nesse horário, a partir das 20 horas, começa-se já a implementar a regra que é a lei do silêncio no barraco, a lei do silêncio na cela. Então se diminui o tom de voz, já não pode ficar uma cela muito agitada, porque normalmente a cela durante o dia ela é muito agitada, até às 8 da noite também é muita gente falando em cima um do outro, é assim um negócio bem esquisito, é muita gente dentro do CDP. Lembrando que eu estou falando de CDP, não estou falando ainda de penitenciária nem de semiaberto. Então normalmente em CDP é muitos caras ali dentro, é uma aglomeração muito grande, então logicamente que vai ter muito barulho de caras conversando. Quando chega às 8 da noite, diminui muito o tom. E também é importante dizer que em torno de 9, 10 horas, tem caras que, por exemplo, não gostam de novela, eles vão para o boi, normalmente onde fica o rádio, né? Quando a cela tem um rádio, o cara escuta lá o espaço rap, começa a trocar uma ideia. Eu, particularmente, sempre ouvia por volta das 10, 11 horas da noite, gostava de ouvir um pouco o espaço rap no boi. Enfim, essa é mais ou menos a rotina na parte noturna. Fique ligado aqui no canal, que logo eu vou trazer para você, explicando com muito mais detalhes como é o dia de blitz no CDP, como é o dia desse procedimento. Vou explicar como é que é o procedimento feito pelos funcionários e como é feito também pelo GIR, que é um grupo de operações especiais, de intervenção especial, e é realmente um dia muito tenso na cadeia, mas é tema para um próximo vídeo. Gostou do tema de hoje? Não se esqueça, o espaço aqui do comentário é para que você possa utilizar e até transformar isso aqui numa forma de você colocar o seu ponto de vista e me ajudar no engajamento também. Se você quiser um conteúdo muito mais exclusivo, tem trabalhos legais, bem interessantes que não está aqui no YouTube, vai lá no meu Instagram e me siga, @ArquimedesNicastro. Sempre nós estamos conversando por lives, eu estou sempre dividindo algumas novidades, lá você fica muito mais próximo do meu trabalho me seguindo no Instagram, então o convite está feito aqui para que você possa participar. No link abaixo desse vídeo você pode conferir alguns materiais para que você possa assistir minhas entrevistas, comprar o livro Lodebar, tem cursos, tem muita coisa para você agregar de conhecimento para o seu crescimento. Não se esqueça de passar aqui, dar uma olhada se alguma coisa te interessar. Você pode, quem sabe, até adquirir algum tipo dos nossos produtos, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!